Bom, nessa semana, na terça-feira, nós tivemos uma reunião entre a diretoria do Sindiguardas e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, lá representada pela secretária Elza e pelo secretário adjunto Fagotti. Eu não tive presente na reunião, estava em um outro compromisso, médico porventura, né? E o Infelizmente. Vilar esteve presente, né, o Vilar? Exatamente, né, infelizmente, né, saúde a gente não pode brincar, né, tem que cuidar. Exato. E assim, Márcio, eu vou começar pela parte ruim, porque eu acho que é mais fácil, né. Porque a parte ruim foi o seguinte, né, nós tínhamos enviado algumas demandas para já a SMSU, né. Numa reunião anterior, né? Exatamente, que é a questão do prêmio de desempenho, né, e férias dos novos policiais que ingressaram e que já estão trabalhando aí na nossa Guarda Civil Metropolitana, né. Sim. Que tinha lá vamos dizer assim, um equívoco, vamos chamar assim, né, no Aham. cálculo tanto do prêmio de desempenho, Quanto das como férias. dos dias adquiridos de férias, né. E assim, qual é a parte ruim? Como nós estávamos aguardando a devolutiva, né, nós não tivemos essa devolutiva porque o secretário lá, houve uma falha de comunicação interna, dos setores lá que deveriam municiá-lo de informação, e o que ele tinha ali não tratava daquilo. Ele tinha Aham. outras coisas da pauta ali, mas aquilo ali não estava previsto, né. Então ele se comprometeu até sexta-feira nos dar um retorno daquilo ali, né. Sim, sim. Então, assim, o que a gente precisa tranquilizar, acho que o nosso público, é que assim, a gente está tentando resolver através do diálogo, né. Isso, administrativamente. Né, que é o caminho, vamos chamar assim, de mais saudável, mais rápido, né. Se não for possível também, né, Marcelo, Nenhum problema de ajuizar. departamento jurídico, do Exatamente. nosso ponto de vista que está muito claro o direito dessas pessoas Sim. de receberem, né, o o o que faltou ali, né, que são, ou seja, mais dias de férias, Aham. para aqueles que completaram lá os requisitos, né, e do próprio prêmio de desempenho para quem Sim. atingiu 100% do que era possível atingir. Lógico que ele não dá 100% do prêmio, né, Sim, mas é o exato. 100% que cada servidor consegue Exato. atingir, Ô, né. Vilar, deixa eu até fazer uma explicação rápida para o pessoal, para os terceiras classes, porque tem bastante gente entrando em contato com o sindicato, né? E Sim. perguntando qual que é a regra de férias. A regra de férias é a Lei 17.722 de 2021. Ela saiu em dezembro de 2021. Você vai ver lá que ela tem alguns anexos. Os anexos que indicam férias são os anexos 4 e 5, né? E aí, lá no decreto 62555, que é o decreto que regulamenta as férias, ele é exclusivo para as férias, tem um artigo lá que fala que o servidor ingressante na prefeitura, no ano de ingresso, as férias serão proporcionais. Ok. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é proporção. Proporção significa você igualar valores, né? Igualar valores. Você tem um valor e tem um valor que deve ser proporcional ao primeiro valor. Então você tem que igualar esses valores. Se você tem 80% de um valor, o segundo valor deve ser 80%, ou conforme definir a regra perante o primeiro valor. Isso é proporção. Se você ingressou em 2023 e você tem 100% do período aquisitivo trabalhado, significa dizer que você tem que ter 100% das férias. Sim. Se você ingressou em 2023 e você tem 50% do período aquisitivo trabalhado, você terá 50% das férias. Isso é proporção. Ok, a regra está ok. O que está pesando, que a SMSU está errando, é na interpretação. Porque o ano de 2023 é o único ano diferente previsto na lei. Sim. Porque ele dividiu o ano de 2023 em 3 blocos. De 1º de janeiro a 28 de fevereiro. Nesse bloco, mesmo que você tenha ingressado entre janeiro e fevereiro, você não participa, porque esse bloco fala das férias de 2023. E você não tem direito a férias de 2023, porque você ingressou em 2023. Você vai começar a ter férias em 2024. Sim. O segundo bloco, ele fala de 1º de março a 30 de setembro, que é as férias de 2024. Esse você tem direito, né? E se você trabalhou 100% desse período, que é de 1º de março a 30 de setembro, a proporção significa 100% das férias, Sim. que daria 30 dias. E você trabalhou 100% desse período, então você tem que ter 100% das férias. O terceiro período é de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Esse período aquisitivo é de 2025. Nós ainda estamos no meio dele, né? Trabalhando aí para chegar em 2025 com 30 dias de férias. Nesse você vai ter direito também. Vai discutir as suas férias futuras, 2025, tá? Então, a interpretação que a SMSU está dando lá, eu não sei nem se é SMSU, se é DRH, se é gestão. A interpretação que eles estão dando é o seguinte: 2023 é o ano de ingresso. Então eu pego lá, proporcionalmente, 2023 tem 365 dias. O servidor trabalhou 310, 310 é uma proporção de 365, né? Sim. Um 11, sei lá o que avos, Sim. né?
Então, ou melhor, 11 dozeavos, mais ou menos. Eles devem estar fazendo um cálculo parecido com isso. Só que eles estão aplicando a data de 30 de setembro. Se eles estão aplicando a data de 30 de setembro, isso remete ao anexo 5. E se remete ao anexo 5, você tem 100% do tempo de período aquisitivo. Você tem que ter 30 dias de férias. Esse é o nosso entendimento, e é o entendimento que eu asseguro que o juiz também vai entender e vai te dar as férias de 30 dias se a gente precisar ajuizar. Nós temos uma esperança de que a administração pública reconheça que um servidor que trabalhou 12 meses não pode ter 21 dias de férias e realmente conceda lá os 30 dias. Exato. Mas, às vezes, a administração pública bate o pé e fala que não, né? A gente já viu alguns casos, né, Vilar? Né? E aí, se for o caso... Justiça, né? Se Justiça. não resolver administrativamente, justiça. Exatamente. O prêmio de desempenho é um pouco mais simples o problema. O prêmio de desempenho em segurança urbana de 2023 foi estabelecido em R$5.000, porque o decreto, a lei, ele estabelece apenas um prêmio de desempenho. Exato. Só que o município paga, por conveniência, em 2 parcelas. Uma parcela em junho e a segunda parcela em dezembro. Sim. Tanto que a primeira parcela se chama adiantamento. Exatamente. Se ele é adiantamento, significa que ele faz parte de um todo. Exato. E ele não é uma parcela sozinha, né? Sim. Aí, quando foi na segunda parcela que vocês tinham direito de receber, proporcional ao tempo ao período que você ingressou e às metas que a sua unidade cumpriu, né? No caso, a academia de formação e depois a outra unidade que você foi trabalhar, eles fizeram esse cálculo somente sobre a segunda parcela, o que está errado. Exato. Tem que fazer o cálculo sobre o prêmio inteiro. Sim. E é uma questão assim, né? Bota a culpa na parametrização do sistema. O sistema ajusta, né, Vilar? Então, mas é que sim, né? Se você fizer um lançamento lá, porque assim, legalmente falando, pagando do jeito que nós entendemos que deva ser pago, você não está subtraindo verba do governo. De jeito nenhum. Ou seja, não é, vamos dizer, o mau uso do dinheiro público, não é Não é isso. ilícito nem Né? nada. Agora, o que não pode, e a gente é recorrente essa visão, na verdade, né, de RH, por exemplo, e nós assim, sem apontar dedinho para ninguém, mas nós estamos vendo o mesmo problema com a gratificação, com a DEAC noturna. Sim. O sistema não consegue pagar porque tem uma hora fora da noturna. Uhum. Aí o sistema não paga. Mas como não paga? O que está errado, porque a DEAC é prevista para pagar em horas. A própria DEAC. Então. Né? Não, então, aí assim, aí também tem a questão, por exemplo, lá do cara trabalhar 1 hora dentro no ordinário, 1 hora dentro lá, que também fica aquele chororô ali, para pagar aquela 1 hora que é direito do cara. O cara trabalhou 1 hora dentro da gratificação de serviço noturno, enfim. E assim, como esse é recorrente, Márcio, né? É triste, né? Assim, a sensação que nós tivemos, é óbvio que o secretário, com a máxima educação que ele tem, que é um cara muito educado, um cara muito prestativo para conosco da guarda, né? Ele olhou lá e, né, ele entendeu, né? Então, precisa chegar no equilíbrio lá. Mas a gente tem que deixar claro para o nosso efetivo. Se não tiver equilíbrio também, não tem problema. O departamento jurídico aqui vai tomar as medidas que tiver que tomar, né? Justamente. Aí o pessoal pergunta assim, Vilar, é uma ação coletiva ou é uma ação individual? Não tem problema fazer coletiva. O problema de fazer coletiva é que na hora que vai chegar um momento que vai ter que individualizar ela, né, para cumprir cada um. E aí tem servidor que tem 21 dias, tem servidor que tem 19, tem servidor que tem 17, e isso vai dar um trabalho danado. É melhor fazer individual, porque já faz o pedido certo para cada servidor. Exatamente. Você tem 17 dias de férias, você tem direito a mais 13. Então a gente entra pedindo, quero mais 13. Você tem 15, você tem mais 15, pede mais 15. Exato. Então fica mais fácil. Entra com uma ação coletiva, vai acontecer igual 62%. Que a ação é de coisa julgada em 1999, a ação é de 99, coisa julgada em 2005, e a gente começa a individualizar ela em 2023. Né? Então, assim... as férias é a mesma coisa, entra com uma ação coletiva. Vai chegar numa coisa julgada, chegou na coisa julgada e começa a individualizar. Essa individualização é um século para terminar. Exato. Sendo que a ação individual é bem mais rápida, porque vai no juizado especial, né? Já tem o pedido certo, não precisa individualizar. Então a gente até prioriza mesmo que seja individual. E o prêmio de desempenho é a mesma coisa. Cada um tem um cálculo, né? Sim. Cada um tem um valor, faz a ação individual. Se for necessário, tomara que não seja. Mas assim, a gente conhece o município de São Paulo. Aliás, a gente conhece a Fazenda Pública, né? Não é só o município de São Paulo. O governo do Estado, União, eles gostam de passar o rodo no servidor. Exatamente. Então, às vezes o que nos socorre, só resta mesmo aí o Poder Judiciário, né? Mas tivemos outras pautas lá, né, Vilar? Por exemplo, protetor solar. Vamos lá. Protetor solar, né? Nós avaliamos aqui, através de observação, que aquilo que foi adquirido é insuficiente Pro efetivo. Né?
Então, nós levamos essa demanda lá para o secretário, né, o Júnior, né, o Fagotti, né? Ele já entrou em contato lá, ele conversando com a gente ali, já entrou em contato lá com os órgãos, né? E o que tem? Eles têm uma ata. Então, isso facilita a aquisição. Sim. Então, assim, eles fizeram uma troca de estratégia, vamos chamar assim. Antigamente comprava só a bombona lá, Aham. e aí acabou-se, né? Vencendo. Exatamente. Venceu o produto ali, não distribuído para os policiais, e agora eles pegaram frascos menores. Isso, individual. Individual. Então, e assim, qual foi o compromisso do secretário? De que não vai faltar, Sim. né? Então, que eles já vão encaminhar lá para o órgão competente, já vão solicitar a aquisição de mais. Isso. E é um compromisso importante, porque aquele frasquinho individual, se o policial usar no serviço ordinário e na DEAC, seguramente ele não vai durar um mês, porque ele vem pouco, Sim. né, no recipiente. É um protetor solar fator 60, ele vem com negócio de inseto lá, como que chama? Isso, é repelente, né? Ele vem com Exatamente. repelente e tal. Então ele é um produto bom. Exato. Só que ele tem que ter em quantidade suficiente. Nesses dias eu tive visitando a Inspetoria Regional de Parelheiros e eu vi lá que, como chegou quantidade insuficiente, o chefe tomou uma decisão. Falou, vou priorizar o pessoal que trabalha no serviço de dia, operacional de dia, com o individual. E o pessoal que trabalha no serviço operacional noturno e no serviço administrativo, ele está atendendo com a bombona, Sim. que é aquele que é coletivo, né? Sim. Então ele tomou uma estratégia, por quê? Porque o individual não atendia todo o efetivo. Né? Não atendia todo o efetivo. Acho que a maioria das unidades acabou adotando isso também. Felizmente fez gestão, né? Sim. Que bom. Fora isso, Vilar, também tratamos lá, o secretário passou uma novidade pra gente sobre HTs, né? Aquisição de HTs. Isso, aquisição de 900 HTs. Eu vi hoje uma reportagem, alguma coisa assim, que o pessoal jogou no WhatsApp, que uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, junto com a Polícia Civil, prendeu um cara lá vendendo HT que acessava as redes policiais, né? Exatamente. Tecnologia, né? Quando foi implantada aqui para nós aqui, vamos dizer assim, era quem estava usando aquela tecnologia eram as Forças Armadas, a Guarda e as polícias paulistas, né? E assim, a tecnologia avança, nós ficamos utilizando ela, né, por um período. Não vou falar que nós abrimos mão de outra tecnologia, não, a gente utilizou porque é um equipamento caro, né? É um meio caro de se ter, mas necessário para qualquer instituição policial, né, para que ela tenha segurança nas suas operações, né? Então, além dessa questão dos 900 HTs, ele também mencionou que o estudo que eles estão fazendo para troca de sistema, né, para vir um novo sistema. Então, vê lá uma estratégia de implantar primeiro no centro, dada a questão geográfica aqui, não perder muito a questão de sinal, né, e depois, posteriormente, paulatinamente, ir passando para as outras áreas, para você não ficar assim, não, eu vou tirar tudo para depois ir colocando, aí em algum lugar ficar sem. Nós já vivemos isso no passado. Não tirar tudo e aí você fica sem. Né? Aí, põe aqui, depois vai saber quando é que vai chegar na ponta da linha, né? E observando esse comportamento da administração pública, né? Eu tive na base Cantareira ontem, e aí eu passei observando a rua, para ver se já tinha câmera do Smart Sampa lá, não tinha. Até comentei, falei, não chegou aqui ainda, não chegou. Então, estou falando lá do final, a base ambiental da Norte, ela fica quase 2, 3 ruas do fim da cidade, né? Aí acaba a cidade ali. Então, ou seja, a tecnologia ainda não chegou lá ainda. Como nós já temos em Santana. Em Santana tem lá, na frente da base e tal. Então, assim, acredito eu que essa estratégia de iniciar pelo centro e paulatinamente ir para as áreas, acho que é a mais eficiente, vamos dizer assim, né? Para fazer a troca. Né? Essa tecnologia de comunicação, ela deve se intercambiar com a própria Smart Sampa, né? Eu acredito que as novas tecnologias vão possibilitar logo o policial com um tablet ou um smartphone conseguir acessar vários dados, né, que são reproduzidos pelo Smart Sampa e por aí vai, né? E talvez, com essa tecnologia, não precisar fazer o uso do rádio para determinadas coisas. Por exemplo, assim, você informar que você vai se alimentar, por exemplo. Já tem tecnologia para você apertar um botãozinho lá e a CETEL já muda o status da viatura ali para, olha, vou almoçar. Né? A gente espera que essa nova tecnologia, né? E aí vamos frisar aqui, não é do HT não, tá, gente? Né? O HT é a aquisição do equipamento. Mas a gente está falando aqui da troca do sistema, que já está sendo feito o estudo para essa troca. Né? Tudo em comunicação. Exato. Além disso, o secretário também respondeu ao questionamento acerca da DEAC estratégica, não, DEAC noturna, desde aquela
aprovação dela, né? Ela foi aprovada lá em dezembro, Sim. finalzinho de dezembro e tal, e o pessoal já executou DEAC no serviço noturno nesse período, né? O secretário deu uma resposta positiva, não foi, Vilar? Positiva, né, de que tem a intenção de pagar, é só uma questão, de novo, Sistema. de acertar o sistema ali, ou seja, isso é bom, né, porque se o Sim. secretário está falando que vai pagar, né, É. se ele não tivesse dinheiro, ele ia dar uma ensaboada ali, né, mas se ele falou que já tem a intenção de pagar, quer dizer, a verba, a reserva de dinheiro já está disponível, Sim. né, é só uma questão de como é que eu vou contabilizar isso internamente no sistema para pagar para o policial, para não ter problema contábil lá para eles lá, né. Sim, e cabe esclarecer que ela não se confunde com a DEAC estratégica, por quê? Tanto a lei quanto a própria regulamentação, ela fala que a DEAC noturna ela não necessita de regulamentação. Sim. Já a DEAC estratégica, ela direcionou para uma regulamentação. Exato. Ou seja, a DEAC estratégica ela passou a existir na lei, mas ela só passou a existir de fato após a regulamentação que definiu lá quando vai ser ou melhor, qual o local que vai ser estratégica, qual o horário vai ser estratégica e quem vai fazer na estratégica. A partir dali começou a estratégica. A noturna não. A noturna, como não precisa dessa regulamentação, ela passou a existir na existência da lei lá, que foi em dezembro, né? Mais algum assunto, Vilar, que você se lembra? Só complementando aqui, vou até um pouco além. Você tem a portaria, mas depois você tem a implementação do sistema da DEAC. Exatamente. Quer dizer, o cara vai receber... mas eu trabalhei aqui no Paysandu. Mas ainda não era estratégica. Mas ainda não era estratégica. Não estava definida no sistema. Não estava definida no sistema. Isso. Ela estava definida na portaria, mas não estava definida no sistema. Você vai contar a partir do quando você marcou ela. É que, né? De fato, foi 1º de março. Então, foi o 1º de março, foi a primeira DEAC estratégica que passou a existir foi 1º de março. No primeiro dia deu um auê danado, porque gerou uma confusão, se apresentava no posto, se apresentava na unidade e tal. Bastante gente que ia direto para o posto sentia um pouco de dificuldade de se adaptar, né? Porque não tinha onde deixar a mochila, não tinha onde se trocar e tal. Ao longo da semana, o pessoal parece que já conseguiu se adaptar melhor. Já tem diminuído mais as reclamações. Então, e o que a gente tem recomendado, né, quando a gente encontra os policiais, é a CIPA da unidade. Então, ou seja, eu tô lá num ponto lá à noite que não tem nada. E não tem nenhuma viatura. Então, ou seja, o cara não pode ficar ali sem acesso ao banheiro, suporte nenhum, sem acesso à água, enfim. Né? Porque quando você tem não é o certo, mas no dia a dia você tem o comércio que está aberto aqui e tal. Você tem até, às vezes, alguma unidade da prefeitura que está no entorno ali, que a pessoa pode ir até aquele local. Então, ou seja, se ainda houver alguma persistência de gestão local, a CIPA é uma ferramenta. Né? Tem que relatar isso para a CIPA documentar aquela necessidade, e a gente vai cobrar lá dos órgãos. Agora é óbvio, né? Se não materializar o pedido, fica difícil. Né? Mas você está falando do que, Vilar? Não, lá do Paysandu, tá, mas do que você está falando exatamente? Que é o que a administração pública vai cobrar. Ela é movida a papel. É burocracia, não tem jeito. A administração pública ela é burocrática. Né? Então, ou seja, a recomendação é que, se deparou com um problema lá, informa a CIPA, para a CIPA organizar ali a documentação, fornece aqui para o sindicato e chega para o comando. Fala, tá aqui, ó. Será que não é possível colocar uma viatura ali? Sim. Rende lá no local? A equipe de DEAC do dia abastece a viatura, retorna lá pro local lá, para que a equipe noturna possa usufruir do veículo já abastecido, porque vai ser mais difícil abastecer à noite do que de dia, né? Então, assim, é coisa de gestão local da unidade, né? Isso, e é passível de ajuste, né? Sim. O comandante Previato deixou muito claro que todo sistema novo que se implanta fica passível de ter algum probleminha e passível de ajuste. Então, esses problemas têm que ser relatados. As dificuldades têm que ser relatadas. Sendo as dificuldades relatadas, a unidade recebe, acolhe essa dificuldade e, via cadeia hierárquica, faz chegar lá no setor DDAC da Suplan, para que o setor DDAC da Suplan faça lá contato com o superintendente e busque uma solução para os problemas, né? É rápido? Às vezes sim, às vezes não, depende do tamanho do problema. Sim. Né? Normalmente essas coisas pontuais, assim, até a própria unidade já consegue solucionar, né? Quando depende da Suplan, a Suplan também costuma olhar com bons olhos e resolver os problemas, não tem encontrado muita dificuldade, né? Mas é isso. Terminou os assuntos, né, Vilar? Então, Márcio, com relação aos policiais que já estão aprovados no concurso público, que não foram chamados ainda os remanescentes. No concurso 2022, verdade. Exatamente. Então
nós perguntamos, porque teve uma fala do prefeito, né, Na grande mídia, né? exatamente, que deu a entender que haveria uma contratação antes daquela que ele falou no evento aqui no centro, que seria para Isso. 1º de janeiro, tá? Ele falou Isso. de uma contratação anterior aí. O secretário Fagott falou, olha, para nós aqui não chegou nada, Aham. né? Porque assim, a chamada de servidores de qualquer área passa por várias secretarias, né? Sim. Principalmente aquela que cuida do dinheiro, É. né? Então, a secretaria... Governo e tesouro. Exatamente, né? Então, assim, para a SMSU não chegou nada. Então ele falou assim, eu não posso falar de alguma coisa que, para mim, não foi informado, Sim. né? Então, se tiver algum informe do prefeito, talvez fique para No o dia da formatura, que é dia 16 de março, né? Só não espero que ninguém vai chegar lá querer dar o furo de reportagem igual na outra lá, né? Então, Vilar, eu acho que de repente essa até é uma Né? preocupação do próprio prefeito, né? Então, Porque a gente percebeu que o prefeito ele ficou um pouco desconfortável sim. com aquela. Foi no dia da. Não foi uma formatura, foi um estágio. Um estágio, Que exatamente. o pessoal veio fazer aqui no centro de São Paulo, conheceu o centro e tal, e o prefeito fez uma fala com eles, ele foi antecipado por um vereador, o vereador fez a fala e na fala dele ele falou aquilo que o prefeito estava preparando para falar, né? Sim. Aí o prefeito ficou um pouco desconfortável, deu para perceber no semblante dele que ele ficou um pouco desconfortável com a fala. Talvez ele esteja evitando isso também, né? Sim. Então talvez lá no dia 16 de março, que é a formatura das turmas 70, 71, 72, 73, 74, talvez nesse dia 16 de março ele apresente alguma novidade. O que você, candidato, precisa saber? Olha só, primeira coisa, você tem um compromisso datado com o prefeito. 1º de janeiro de 2025. Isso é compromisso datado porque ele deu a data. Exato. E ele falou, é primeiro ato de governo se ele seja reeleito, certo? A partir daí, ele teve algumas falas em entrevistas que ele falou assim, olha, eu estou formando 500 guardas, logo após a formatura desses 500 guardas, eu pretendo colocar mais 500 na academia de formação. Presta atenção nessa fala. Quando ele fala logo após, ele não dá uma data. Essa data do logo após pode ser a semana seguinte, o mês seguinte, o bimestre seguinte, o trimestre seguinte ou o semestre seguinte. Não tem uma data. Exato. Esse logo após. Na política a gente conhece o logo após. Né? Às vezes demora um pouquinho. A PEC 57 poderia ser aprovada logo após o seu lançamento, né? Tá lá, e tá lá sem ter alguém sentado em cima. Então o logo após não é uma data. Você tem uma expectativa? Ok. Só que você não tem uma data certa para que isso vá ocorrer. Se na formatura, no dia 16 de março, o prefeito sinalizar outra data que seja melhor do que 1º de janeiro de 2025, nós vamos trazer essa notícia aqui para você aqui no programa e vamos falar. Se prepare, ele falou outra data que é anterior a 1º de janeiro de 2025, você provavelmente será convocado. Quantas pessoas? Ele falou 500. Só que a gente vê que da última chamada de 500, não compareceram 500, eles foram suplementando. Passou, né? Inclusive, hoje saiu uma publicação chamando acho que mais uns 10 aí, de suplementares e tal. Então, vamos supor, se fosse chamar do 1 ao 500, já estaria quase chegando nos 600, né, das pessoas que não comparecem, ou que comparece e fica em algum teste para trás ali, no exame médico, alguma coisa assim. Né? De qualquer forma, é uma notícia boa, né? Para quem já tinha uma data de expectativa de 1º de janeiro, ter uma expectativa melhor, para a gente é bom também. Melhor, né? Embora estejamos em um ano eleitoral, que as coisas são um pouco mais difíceis de caminhar e tal. Certeza. Mas, assim, tudo é vontade política, né, Vilar? Então, tendo dentro da lei, né? Aí Sim. é uma questão de vontade política mesmo. É isso aí.